Hey, pop the trunk, open up, I sold my soul a good price, out of sight. My hoe got talent, right? Whole squad ran do that shit, hey, I'm a... Fala galera, aqui quem fala é o Otávio, meu nick é Knight, atualmente sou coroa solo. Bem-vindo ao LM Game, um canal que é voltado para o PUBG Mobile, jogado no próprio celular. Hoje vamos trazer uma gameplay comentada, a partida em si tinha 32 minutos, mas eu separei os principais eventos e vou explicar um pouco do meu estilo de jogo. Espero que vocês curtam. Essa partida foi jogada solo vs duo e eu resolvi cair em Pochinki, que é uma cidade onde costuma ter muita trocação inicial e bastante apartamentos para se locomover, tornando a possibilidade de ser pego pelos lados altíssima. Então, atenção e um bom fone de ouvido é essencial para quem gosta de se aventurar por aqui. Nesse primeiro momento da queda, eu procuro ficar inclinado a até aproximadamente 150, 160 metros de onde eu quero chegar, e depois inclinar totalmente para baixo para chegar na velocidade máxima, que é 234 km por hora. E nesse momento é essencial sempre olhar para os lados, podendo assim ter uma ideia de onde seus inimigos estão caindo e se posicionar bem quanto isso, principalmente em lugares mais abertos. Certo, você chegou onde queria cair. Nessa fase inicial, e uma das mais importantes, eu costumo deixar correndo automático, pegando tudo que possível no autoloot. E mais pra frente, quando a bag vai ficando cheia, eu vou selecionando o que eu realmente quero. Lembrando sempre de ficar atento a qualquer barulho próximo, para você não ser pego desprevenido. Inclusive, eu gosto de correr sem arma na mão, porque ele corre mais rápido, e só coloco se tiver escutado alguma coisa. Então, quando eu abri a porta, eu escutei um barulho de passo na minha diagonal esquerda. Então eu corri em direção, porque eu estava relativamente bem equipado com esse Scarelli, para pegar ele no elemento surpresa. Sendo que, infelizmente, quando eu entrei na casa, ele tinha saído pela janela. E eu fui pular a janela e acabei ficando preso. E deu tempo de ele atravessar a rua. Quando eu vi que ele já tinha entrado na casa, não adiantava nada eu atirar. Porque primeiro ia alertar de onde eu estava, e segundo que ele podia se esconder e pegar uma posição boa. Mas quando eu cheguei na casa, eu vi que ele estava sem arma, então realmente eu podia matar e finalizar ele, sem problema nenhum. Nessa segunda parte, depois de lutear mais um pouco, eu resolvi jogar mais agressivo. E um dos meus lugares preferidos para fazer isso em Pochinki é andando em cima dos prédios. Apesar de ser perigoso por você ficar muito exposto, pouca gente costuma olhar em cima dos telhados, te dando assim uma vantagem boa. E mesmo se começarem a atirar, normalmente dá tempo de você cair, entrar em alguma casa e voltar a se recuperar. Resolvi voltar novamente para o telhado e vi uma pessoa passando, mas antes de atirar eu comecei a receber tiro nas costas, pulando assim para casa e me recuperando. Normalmente eu usaria o kit médico, mas como só tinha um, resolvi usar as bandanas e ficar bem atento escutando caso ele entrasse para tentar me matar.
eu subi a casa pra lutear, ver se eu achava algum kit médico, e por incrível que pareça eu achei 2. E na hora que eu tava voltando eu escutei passo e vi pela fresta da janela que tinha uma cabeça tentando pular o muro. Então eu comecei a mirar, mas eu vi que eu tava muito exposto. Voltei, fiquei atrás da porta usando a terceira pessoa esperando ele pular. E na hora que ele passou, eu só derrubei. Um erro que muita gente ia cometer era pular a janela, simplesmente finalizar e lutear. Mas eu tava com medo porque ali era muito exposto, passava uma rua larga. Então eu resolvi dar uma volta por trás da casa e ir agachado por trás do muro, para ver se ia ter alguma treta, porque ele poderia estar com um parceiro. E na hora que eu cheguei, eu vi 3 pessoas trocando bala. Então se eu tivesse feito isso, eu ia estar no meio de um fogo cruzado de 3 pessoas e provavelmente eu ia morrer. Por isso que nessa hora é essencial você ter paciência, ficar olhando e esperar o melhor momento para você ir lá finalizar, matar, ou então até mesmo lutear a pessoa. Depois dessa troca de tiros, eu vi que tinha 2 pessoas mortas e tinha mais uma viva. Então eu resolvi fazer o quê? Procurar essa terceira pessoa, porque eu não fazia a menor ideia onde ele estava, e depois matar e lutear. E por incrível que pareça, na hora que eu pulei a janela, eu dei de cara com a pessoa. Aí eu já finalizei e fui mais tranquilo pra lutear. Claro que com precaução um pouco e tal, porque podia ter mais gente. Depois de lutear e entrar na casa, eu resolvi ir pro segundo andar pra ver se eu encontrava mais pessoas. E na hora que eu cheguei no quartinho, eu escutei o barulho do cara entrando dentro da minha casa no andar de baixo. Então eu resolvi jogar uma granada pra fazer a distração e pular pela janela de trás. E o que é que eu fiz? Na hora que eu pulei pela janela de trás, já com a arma e olhando pela visão periférica pra dentro da janela, e eu vi ele lá no cantinho, mas eu não sabia se ele tinha me visto. Então eu fiquei atrás do muro, peguei a granada e fui ver se dava certo matar ele com a granada. E por incrível que pareça, deu. Depois de lutear esse cara, eu resolvi voltar naquele corredor e lutear as outras 2 pessoas que tinham morrido mais cedo. E na hora que eu tô correndo pra lutear as outras 2 pessoas, eu escutei barulho de bala vindo lá do norte. Então tinha que ser uma coisa bem rápida pra eu poder já me preparar e começar a pegar uma boa posição pra trocar com as pessoas. Agora vocês vão ver uma coisa bem estranha. Nessa minha corrida atrás das pessoas no norte, eu não tava vendo ninguém. Inclusive o cara que passou agora na minha direita, agachado. Mas eu escutei o barulho dele se arrastando. E depois fui lá e finalizei ele. Mesmo sem saber como eu não tinha visto ele no começo. Nessa nova parte do vídeo eu já peguei o carro e tô indo em direção a safe. E na hora que eu tô passando por esses prédios, quando eu tô passando bem pertinho dessa torre, do lado esquerdo, dá pra ver a cabeça do cara que ele atira no meu carro. Então eu paro, pego uma boa posição entrando na casa e tento matar ele. No momento que eu subo a escada, eu fico no meio das 2 janelas, só com a visão da terceira pessoa, esperando o melhor momento para atirar nele. Muita gente pergunta, por que tu não usa aquela inclinação para esquerda e direita? Infelizmente eu não consegui me acostumar com aquilo. Eu sinto que a minha tela fica muito poluída e às vezes eu inclino e depois esqueço de tirar a inclinação e eu já morri 2 vezes assim e me estressei muito. Eu prefiro atirar, voltar, me mover assim, foi o jeito que eu me acostumei, infelizmente. Depois de lutear, eu peguei o carro e parti em direção à escola em busca de mais trocação. E na hora que eu tô passando, não é de se esperar, começam a atirar no meu carro. Então eu já parei atrás do esquipinho, peguei minha carro com 8x e comecei a tentar derrubar. Infelizmente, essas barras de ferro me atrapalharam, mas faz parte. Enquanto isso, eles continuavam atirando no meu carro. Eu resolvi sair do esquipinho, pegar a AK e ver se eu conseguia derrubar alguém para ganhar um tempo e rushar pra dentro da escola. Mas infelizmente o cara tava de capa 3 e quando eu fui atirar nele não deu certo.
Eu resolvi então marcar o amigo dele, que eu vi a ponta da arma, mas ele não saía da escada de jeito nenhum. Então eu resolvi arriscar, pegar o carro, dar um fake fingindo que eu ia fugir, ele ia chamar o amigo dele pra fora da escada pra marcar o carro, e nessa hora eu ia sair, ver se eu pegava um ângulo e derrubava o amigo dele. Dito e feito, na mesma hora eu derrubei o amigo dele. Então, o que eu vejo? Ele correndo em direção ao amigo dele pra levantar. Apesar de ter errado o tiro que bateu na grade de ferro, eu sabia que tinha criado um espaço de pelo menos 10 segundos enquanto ele ia levantar o companheiro e comecei a rushar em direção à escola. Nessa hora eu peguei uma granada, não sabia se eles estavam levantando dentro da escada, e resolvi atirar lá. Um detalhe importante, eu não gosto de entrar pela parte da frente da escola, porque é muito fácil marcarem as escadas. Eu sempre tento entrar aqui no teatro, no anfiteatro, e ficar marcando pela lateral, porque eu pego uma janela lá do canto e consigo pela terceira pessoa me ver em relação a eles, ver em que posição eles costumam ficar. Não consegui ver ninguém na terceira pessoa. Então o melhor que eu podia fazer é tomar meus energéticos, ficar com a barra totalmente cheio e correr em direção a eles. Porque pelo menos eu ia estar com bônus de regeneração e ia estar com bônus de velocidade. Subo a escada, usando sempre a terceira pessoa, para ver se eu encontro algum deles no telhado, mas eu não vejo. Na hora que eu desci a escada, eu comecei a escutar uns passos vindo da minha direção. Então o melhor que eu podia fazer, já que eles estavam no 2 contra 1, era ficar dentro do quarto, esperando eles passarem e usar o elemento surpresa ao meu favor. E depois de um tempo o primeiro apareceu. Depois de derrubar o amigo dele, eu sabia que ele ia gritar desesperadamente atrás do amigo. Então eu resolvi resetar a luta, pular pro andar de baixo, recarregar, esperar a vida subir e dou de cara com a terceira pessoa. Então tinha 3 pessoas nessa escola. Comecei a trocar, pulei pela janela e queria usar novamente o elemento surpresa, ou seja, dei a volta por trás e peguei ele de lado. Depois de lutear essa pessoa, eu resolvi usar um energético para subir minha barra bônus e voltar pro andar de cima para finalizar o assunto, porque eu sabia que os dois iam estar no mesmo quarto se recuperando. Já derrubei o primeiro, entrei e vi o segundo logo no cantinho com pouca vida. Então mais 2 kills, hora de resetar, se recuperar, lutear. Nessa parte já estou correndo a pé em direção à safe. E na hora que eu tô subindo a montanha eu escuto barulho de tiro. Resolvo tomar um analgésico para ficar com a minha barra sempre 100% e começar a procurar as pessoas que estão trocando perto de mim. Nesse momento que eu chego atrás da árvore, eu vejo o cara em pé atirando atrás do carro. Mas por que eu não finalizei ele? Porque eu estava esperando para ver se ele tinha algum parceiro. Mas como eu não vi ninguém em direção, eu simplesmente resolvi atirar e derrubar ele, podendo assim ficar tranquilo que não teria mais ninguém para cobrar. Peguei o carro do último cara que eu tinha derrubado e corri para perto das casas, que é um lugar bom de se mover. E na hora que eu chego lá, por incrível que pareça, novamente a safe fechou onde eu tava. Então eu podia ficar mais tranquilo e ficar usando a terceira pessoa para ver se eu encontrava alguém. Por incrível que pareça, na hora que eu boto minha mira 8x de K, encontro alguém, tô pronto pra derrubar, alguém vai lá e me acerta 2 balas na cabeça, tirando assim o que restava do meu capa 3.
Então agora eu vou ter que jogar mais safe ainda, porque eu não posso me expor tanto. Mas como eu sou viciado em derrubar pessoa de sniper, eu não consegui. Tive que me levantar, derrubar um, me abaixar, levantar, dar dano, acertar um tiro em mim e eu voltei a ficar abaixado, protegido. Quando eu começo a abrir um ângulo na casa pequena pra ver se eu encontro mais alguém pra derrubar, o resto de colete 2 que eu tinha foi pro espaço, mas eu sabia pelo menos aonde uma das pessoas estavam. Começo a me recuperar e já posso botar a mira e derrubar essa penúltima pessoa que falta. O problema é que na hora que eu vou atirar, o último sobrevivente vai lá e derruba. Felizmente, apesar da zona estar fechada em mim, eu já tô sem capacete, tô sem colete, não faço a melhor ideia onde ele tá, e ele ainda tem a vantagem da sombra, o cara me finaliza de AKM com HS. Espero que vocês tenham curtido e deixem as sugestões nos comentários. Obrigado.